Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Vocês, jovens, acham que o escuro da cidade grande é perigoso. Tem medo de beco, de prédio abandonado. Mas a cidade tem luz, tem vizinho, tem barulho de carro. Vocês não sabem o que é o breu de verdade. O escuro do mato, meu filho, ele tem peso. Ele te engole. E às vezes, o que bate na sua porta de madrugada sabe exatamente qual voz usar para te fazer abrir. Senta aí. Deixa eu te contar o porquê de eu nunca mais ter dormido com a janela destrancada desde 1968. Naquela época, eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu e meu falecido marido, o Tião, morávamos num sítio arrendado para os lados de Cunha, no meio da serra. Era um isolamento que doía nos ouvidos. Nossa casa era de pau a pique, chão de terra batida na cozinha e telha-vã. Nosso primeiro filho, o Marcelinho, tinha só 6 meses e estava no berço do nosso quarto. Era uma quinta-feira de novembro. O Tião tinha descido para a cidade de charrete logo cedo para comprar mantimento e remédio pro gado. Falou que voltava antes do sol se pôr. Mas, lá pelas 4 da tarde, o céu fechou. Não foi uma chuva normal. O céu ficou roxo, cor de hematoma, e a água caiu como se o mundo fosse acabar. A estrada de terra virou um rio de lama. Eu sabia que a charrete não ia conseguir subir a serra. Eu ia passar a noite sozinha com o menino. Lá pelas 10 da noite, eu já tinha trancado a pesada porta de madeira da frente com a tranca de ferro e passado a tramela nas janelas. Só tinha a luz fraca de um lampião a querosene na mesa da cozinha. O barulho da chuva no telhado era ensurdecedor. Nós tínhamos 3 cachorros no quintal. Fila cruzado, bicho bravo, que latia até para a sombra de urubu. De repente, no meio do estrondo da tempestade, os 3 cachorros começaram a chorar. Não era latido de alerta. Era um ganido fino, de pavor, que foi sumindo até o terreiro ficar num silêncio absoluto. Nem os grilos cantavam mais. O ar dentro de casa mudou. O calor do fogão a lenha sumiu, e um frio úmido, que cheirava a terra de cemitério e mato podre, entrou pelas frestas do assoalho. Foi aí que eu ouvi. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas na porta da frente. Meu coração quase saiu pela boca. Peguei o lampião e fui andando devagar até a sala, pisando na ponta dos pés para a madeira não render. Quem é? Eu perguntei, com a voz embargada. Lá de fora, no meio da chuva, veio a resposta. Sou eu, Antônia. Abre a porta, mulher. A charrete atolou lá embaixo e eu vim a pé. Tô congelando. Era a voz do Tião. O mesmo sotaque, o mesmo tom grosso. Um alívio tomou conta de mim. Fui direto para a porta. Coloquei as 2 mãos na tranca de ferro pesada para levantar. Mas eu parei. Tinha alguma coisa errada. A voz era a do meu marido, sim, mas parecia que vinha de dentro de um buraco. Não tinha emoção. Não tinha o cansaço que um homem teria depois de subir 3 quilômetros de ladeira debaixo de temporal. E pior, o Tião nunca me chamava de Antônia. Era sempre Tonha ou Nega. Tirei as mãos da tranca. Tião? O que aconteceu com os cachorros? Eu testei, com a barriga tremendo. A voz respondeu no mesmo segundo, mas exatamente com a mesma entonação de antes, como se fosse um disco arranhado. Sou eu, Antônia. Abre a porta, mulher. A charrete atolou lá embaixo e eu vim a pé. Tô congelando. O sangue fugiu do meu rosto. Deixei o lampião no chão, me ajoelhei bem devagar e colei o rosto na fresta que tinha entre as tábuas da porta, perto da fechadura. O relâmpago clareou o terreiro lá fora por um segundo. O que estava em pé na minha varanda usava a capa de chuva amarela do Tião, sim. Mas aquilo não era o meu marido. Era uma coisa alta demais, quase batendo a cabeça no caibro do telhado. Os braços eram compridos e finos, pendurados ao lado do corpo de um jeito torto. Mas foi o rosto. Ah, meu filho, o rosto me assombra até hoje.
A pele era de um branco sujo, parecendo cera derretida. Não tinha nariz. E a boca era um rasgo escuro, escancarado num sorriso impossível que ia de orelha a orelha. A coisa não estava olhando para a maçaneta. Ela estava com o pescoço curvado para baixo, olhando exatamente para a fresta onde eu estava. Aqueles 2 buracos negros no lugar dos olhos estavam cravados no meu olho. O sorriso da coisa se abriu ainda mais, mostrando gengivas escuras e dentes finos como agulhas. E então, sem mexer aquela boca monstruosa, a voz do Tião saiu de dentro dela, sussurrando, agora num tom de malícia que me fez chorar de desespero. Eu sei que você tá me olhando, Tonha. Abre a porta pro teu marido, ou eu entro pelo telhado e vou ver o Marcelinho no berço. Eu gritei. Corri pro quarto, tranquei a porta, agarrei o menino no berço e me encolhi no canto da parede, segurando o facão que o Tião deixava debaixo do colchão e um terço de madeira, rezando todas as ave-marias que eu lembrava. Aquela coisa começou a rodear a casa. Eu ouvia os passos pesados e molhados na terra varrendo a parede. Ela arranhava janelas com uma força absurda. Arranhava as telhas. E a noite toda, a noite inteira, ela continuou imitando a voz do Tião, chorando, gritando por socorro, imitando a voz da minha mãe que já tinha falecido, tentando me fazer perder o juízo. O sol só nasceu umas 6 da manhã. Quando os primeiros raios bateram na fresta da janela, o silêncio finalmente voltou. Eu não saí do quarto. Foi só lá pelas 10 da manhã que ouvi o barulho do trator do vizinho chegando, trazendo o Tião de verdade, que tinha dormido na venda da cidade por causa da chuva. Quando abri a porta, caí nos braços dele chorando. Ele não entendeu nada, até olhar para casa. A porta da frente de madeira maciça estava cheia de sulcos fundos, como se um animal gigante tivesse tentado cavar a madeira com foices. No telhado, telhas estavam arrancadas. E os 3 cachorros? Nós achamos os 3 enfiados debaixo do assoalho, tremendo, e eles nunca mais latiram para nada até o dia em que morreram. Nós nos mudamos daquele sítio na mesma semana. O mato guarda coisas que Deus não terminou de criar, meu filho. E se você morar longe da cidade e alguém bater na sua porta numa noite de chuva, olhe pela fresta antes de abrir. Venham cá, meus netinhos. Cheguem mais perto da avó, bem juntinho no sofá, assim. Apaga essa luz do teto, deixa só o abajur de cabeceira ligado, bem fraquinho. Olha só para mim, nos meus olhos, que eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, lá em 1974. Não era lenda de livro, nem filme de televisão. Foi de verdade, aqui mesmo no interior de Minas Gerais, quando ainda era tudo roça, mata fechada e estrada de terra batida. Eu juro pela alma da minha mãe que tá no céu, eu vivi isso. E até hoje, quando o vento sopra forte de noite, eu sinto o mesmo calafrio na nuca. Naquela época eu morava com meus pais e meus 3 irmãos na casinha de madeira no fim da estrada de terra, numa roça isolada pertinho de uma cidadezinha chamada São João del Rei. Meu pai trabalhava na terra, plantando café e milho. Saía antes do sol nascer e só voltava depois do escuro. Minha mãe ajudava costurando para fora. Eu era a mais velha, cuidava da casa quando eles trabalhavam. Tinha uma coisa que eu odiava, o poço velho que ficava no quintal dos fundos. Era um poço fundo, de tijolo, com uma corda e um balde de ferro enferrujado. Água gelada, cristalina. Mas o barulho que a corda fazia quando descia era como um gemido. Meu pai sempre dizia, não chega perto depois que escurece, Maria Luísa. Poço é coisa de gente grande. Mas uma noite de fevereiro, daquelas quentes que ninguém dorme, meus pais foram para Belo Horizonte levar meu irmão caçula no médico. Ficou só eu, o Zé, que tinha 10 anos, e a pequena Lurinha, de 5. Eles prometeram voltar cedo, mas uma tempestade forte atrasou a viagem e eles tiveram que dormir na casa de um compadre. Eu tranquei tudo, botei as crianças para dormir e fiquei na sala, costurando a luz de lamparina. Por volta das 2 da madrugada, eu acordei com sede. A boca seca, o calor insuportável. Fui até a cozinha, bebi água do filtro e o poço chamou. Não com voz, mas com aquele barulho. A corda balançando sozinha, devagar, como se alguém lá embaixo tivesse puxado o balde e soltado. Eu pensei,
Deve ser o vento. Mas não tinha vento nenhum. A noite estava parada, só o coachar dos sapos na mata. Eu peguei a lamparina, abri a porta dos fundos e fui até o poço. O chão de terra batida estava úmido do orvalho. Cheguei perto da boca do poço, segurei a corda e olhei para baixo. A água lá embaixo brilhava com a luz da lamparina, como um espelho preto. E aí eu vi. Não era meu reflexo. Era uma menina. Da minha idade. Cabelo longo, molhado, colado no rosto. Vestido branco, igual ao meu. Mas o rosto era o meu rosto. Exatamente. Os mesmos olhos castanhos, a mesma pinta no queixo. Só que ela não estava olhando para cima como eu. Ela estava olhando para mim, sorrindo. Um sorriso lento, como quem sabe um segredo que eu ainda não sabia. Eu pulei para trás, quase derrubei a lamparina. O coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. É ilusão da luz, eu pensei. Voltei para casa correndo, tranquei a porta e me enfiei na cama com os irmãos. Mas não dormi. No dia seguinte, quando meus pais voltaram, eu contei. Meu pai riu, disse que era cansaço, que poço engana a vista. Minha mãe fez o sinal da cruz e mandou eu nunca mais chegar perto. Mas eu sabia o que tinha visto. 3 noites depois, aconteceu de novo. Meus pais tinham saído outra vez. Eu estava sozinha na cozinha, lavando a louça do jantar, quando ouvi o barulho da corda. Mais forte. Como se alguém estivesse subindo. Eu congelei. A janela da cozinha dava pro quintal. Eu me aproximei devagar, abri a cortina só um dedo, e lá estava ela. De pé, ao lado do poço. Molhada da cabeça aos pés, o vestido pingando, formando uma poça escura na terra. Olhando direto para a janela. Sorrindo aquele mesmo sorriso. Maria Luísa. Ela chamou. A voz era a minha voz. Exatamente. O mesmo tom, o mesmo jeito de arrastar o Luísa. Eu não respondi. Fechei a cortina e corri pro quarto. Acordei o Zé e a Lurinha, abracei os dois e ficamos os 3 debaixo do lençol, tremendo. A voz continuou, agora mais perto da janela do quarto. Vem brincar comigo. A água tá tão fria, tão boa. Você vai gostar. A Lurinha começou a chorar baixinho. O Zé tapou os ouvidos. Eu rezei tudo que sabia, mas a voz não parava. Ela contava coisas que só eu sabia. Coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Você quebrou o terço da mamãe semana passada e escondeu no forro da cama. Eu sei. Eu vi. Era a verdade. Eu tinha quebrado o terço sem querer e escondido de medo da surra. A voz mudou. Agora era grossa, como se viesse do fundo do poço. Desce. Eu tô te esperando faz tanto tempo. Desde que eu caí aqui, em 1958. Eu era você. Eu sou você. Desce. Eu senti um puxão na perna. Como se uma mão molhada tivesse passado por baixo da cama e agarrado meu tornozelo. Eu gritei. O Zé gritou junto. A Lurinha desmaiou de tanto medo. Quando amanheceu, eu arrastei as crianças para fora. Fomos até o poço. Meu pai chegou logo depois, viu meu rosto branco e perguntou o que tinha acontecido. Eu apontei. Na beira do poço, na terra molhada, tinha pegadas. Pegadas pequenas, de pés descalços. E elas iam do poço até a janela do meu quarto. E voltavam. Mas não tinha pegadas saindo da água. Era como se ela tivesse saído de dentro do poço e voltado para dentro. Meu pai chamou o padre da igreja matriz. O padre benzou a casa, jogou água benta no poço e mandou tampar com uma tampa de cimento. Mas antes de tampar, ele olhou lá para baixo com uma lanterna. Eu vi o rosto dele mudar. Ele ficou branco, fez o sinal da cruz 3 vezes e disse baixinho: tem uma menina lá embaixo. Ela tá sorrindo. Nunca mais usamos aquele poço. Meu pai cavou outro mais para frente, perto da estrada. Mas eu nunca esqueci. Até hoje, quando passo perto de qualquer poço ou poça d'água escura, eu sinto. Sinto o cheiro de água velha,
de coisa afogada. E às vezes, bem baixinho, eu ouço a minha própria voz chamando. Vem, Maria Luísa. A água tá esperando. Por isso, meus netinhos, escutem bem o que a avó tá dizendo. Se um dia vocês estiverem sozinhos em casa, de noite, e ouvirem uma voz igual à de vocês chamando do quintal, ou do banheiro, ou de dentro de um armário, não vão ver. Não respondam. Não abram porta nenhuma. Porque às vezes o que tá te chamando não é você. É a outra você. A que já caiu. A que tá esperando há anos para você cair junto. Agora vem cá. Dá um abraço apertado na avó. E não conta pro seu pai não, hein? Ele ainda acha que essas coisas são coisa da cabeça da velha. Mas eu não invento. Eu vi. Eu ouvi. E ela ainda tá lá, no fundo do poço antigo, sorrindo, esperando o dia que alguém esquece de tampar direito. Puxa esse banquinho mais para perto da luz, meu filho, e confere se a tramela da porta está bem passada. Tem gente que acha que assombração é coisa de filme de televisão, que é bicho de chifre soltando fumaça. Não é. O mal de verdade, aquele que faz o sangue da gente virar gelo, ele é quieto. Ele pede licença para entrar. Deixa a avó te contar o que aconteceu no velório do compadre Inácio, lá nos idos de 1975, no interiorzinho onde eu nasci. Naquele tempo, não tinha funerária chique. Quando alguém morria na roça, a gente velava o corpo na sala de casa mesmo. Colocava o caixão em cima da mesa de jantar, acendia 4 velas de cera grossa nos cantos, cobria os espelhos com pano preto e deixava a janela sempre escancarada. A janela tinha que ficar aberta, meu filho. Era por lá que a alma encontrava o caminho de ir embora. Se fechasse, a alma ficava presa nas paredes, batendo cabeça. O Inácio era um homem ruim. Ruim de dar dó. Batia na mulher, judiava dos bichos, roubava a terra de quem não sabia ler. Quando ele morreu do coração, seco e sozinho naquela casa de pau a pique no meio do cafezal, quase ninguém quis ir rezar. Fomos só eu, sua tia-avó Carmen e o padre da paróquia, por pura obrigação de caridade. Dava meia-noite e a garoa fina começou a engrossar. A casa cheirava a flor murcha, suor frio e cera derretida. O corpo do Inácio estava lá no meio da sala, duro, com o rosto amarrado num rancor que nem a morte tirou. A janela estava aberta, do jeito que manda a tradição. Mas aí, a casa começou a esfriar de um jeito que a respiração da gente saía como fumaça. Pá! A folha de madeira da janela bateu com força, trancando sozinha. A tia Carmen deu um pulo da cadeira. O padre levantou, foi até lá, empurrou a janela e abriu de novo. Não tinha vento nenhum do lado de fora. As folhas do cafezal estavam paradas. Mas foi ele virar as costas, e a janela bateu de novo. Pá! E dessa vez, o trinco de ferro escorregou e travou. Nesse exato momento, a chama das 4 velas diminuiu até virar um pontinho azul. O cheiro da sala mudou. Aquele cheiro de flor de defunto sumiu e a casa foi tomada por um fedor insuportável de terra molhada de cemitério e enxofre queimado. Eu agarrei meu terço de madeira com tanta força que os nós dos meus dedos doíam. Comecei a rezar o credo de cabeça baixa. Foi quando eu ouvi. Não veio de fora. Veio de dentro do caixão. Tec, tec, tec. O barulho de unhas duras raspando na madeira por dentro. O padre paralisou no meio da sala, branco como um lençol. Nós 3 ficamos olhando para a mesa. O defunto do Inácio, que estava com as mãos cruzadas e amarradas com um rosário no peito, começou a se mexer. Mas ele não estava voltando à vida, meu filho. O corpo dele se mexia em solavancos, os ossos estalando alto, como se fosse um boneco de pano sendo puxado por cordas invisíveis. A cabeça do Inácio virou devagar para nossa direção. Os olhos, que o padre tinha fechado com algodão, estavam esbugalhados. Não tinha brilho de vida. Eram leitosos, opacos. A boca dele se abriu até rasgar o canto dos lábios secos, e uma voz que não era dele, uma voz dupla, que parecia 2 pessoas falando ao mesmo tempo, saiu lá de dentro do peito oco, sussurrando. A janela trancou. Eu não posso sair. Mas ele pode entrar.
Na mesma hora, arranhões começaram do lado de fora da porta da frente. Não era um cachorro. Eram unhas compridas, arranhando a madeira de cima a baixo, procurando uma fresta. Eu não esperei o padre. Não esperei a tia Carmen. Corri para a janela da sala, bati no trinco de ferro até minha mão sangrar, escancarei as 2 folhas de madeira para a escuridão do cafezal e gritei: "Vai embora!" Quando a janela abriu, o corpo do Inácio despencou de volta dentro do caixão, pesado, quebrando a mesa de madeira ao meio. O caixão virou no chão de terra batida. As velas apagaram de vez. Ficamos no escuro absoluto, ouvindo apenas a chuva. Acendemos os fósforos tremendo. O Inácio estava jogado no chão, sem vida, do jeito que deveria estar. Mas o rosto dele agora tinha uma expressão de pavor absoluto. A boca aberta num grito mudo. Nós saímos daquela casa debaixo de tempestade e só voltamos no dia seguinte com a polícia. Enterraram ele de qualquer jeito. A avó te conta isso não é para te dar pesadelo de graça. É para você aprender. Tem coisa que a gente acha que enterrou, tem coisa que a gente acha que ficou no passado, mas que fica só rondando a nossa casa, esperando a gente fechar a janela errada para poder entrar. Vai, filho, vai conferir se a janela do seu quarto está bem fechada, vai. Olha só para mim, nos meus olhos, que eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, lá em 1975. Não era lenda de livro, nem filme de televisão. Foi de verdade, no interior de Minas Gerais, numa roça isolada perto de São João del Rei. Eu juro pela alma da minha mãe que está no céu, eu vivi isso. E até hoje, quando chove fino e o vento sopra gelado, eu sinto o mesmo arrepio subindo pela espinha. Naquela época a gente morava numa casinha de madeira antiga, no meio do cafezal. Meu pai plantava e colhia, minha mãe cuidava da horta e dos bichos. Tinha uma capelinha velha abandonada no fundo do terreno, bem encostada na mata. Era de tijolo e pedra, com uma cruz torta no telhado. Diziam que, em 1945, uma noiva tinha morrido lá dentro no dia do casamento. O noivo nunca apareceu, ela esperou, e caiu morta de tristeza ou de frio, ninguém soube direito. Meu pai ria e falava que era conversa de comadre, mas a gente nunca chegava perto depois do escurecer. A porta ficava sempre trancada com corrente e cadeado enferrujado. Uma noite de março, daquelas em que a chuva é fininha e parece que o mundo inteiro está sussurrando, meus pais foram para Barbacena, pro casamento de um primo. Prometeram voltar antes da meia-noite, mas a estrada de terra virou lama e eles tiveram que dormir na casa do compadre. Ficou só eu, o Toninho de 9 anos e a Rosa de 6. Eu tranquei tudo, botei as crianças para dormir e fiquei na sala, remendando uma calça do papai à luz da lamparina. Por volta da 1 da manhã eu ouvi. Primeiro foi o vento, depois um canto. Uma voz de mulher, doce, triste, cantando baixinho um hino de casamento antigo, daqueles de igreja. Vinha do fundo do terreno, da direção da capela. Eu parei a agulha e fiquei quieta. O Toninho roncava no quarto. A Rosa dormia com o dedinho na boca. Eu pensei, deve ser eco de algum rádio distante. Mas não tinha rádio nenhum por perto. Aí eu vi pela janela dos fundos, uma luzinha amarela piscando dentro da capela. Como vela acesa. Meu coração deu um salto. Alguém invadiu, eu pensei. Pode ser ladrão roubando as telhas ou o resto de madeira. Eu peguei a lamparina, o facão grande do meu pai e saí. A chuva molhava meu vestido, a lama grudava nos pés descalços. O cafezal estava escuro, só o canto da mulher guiando o caminho. Cheguei na capela. A corrente estava no chão, partida. A porta de madeira velha, entreaberta. O canto agora era mais alto, ecoando nas paredes de pedra. Eu empurrei a porta com o ombro. A luz da lamparina iluminou o altar sujo, as teias de aranha, os bancos podres. E lá, de costas para mim, ajoelhada no chão frio, tinha uma mulher. Vestido branco longo, véu de renda caindo pelos ombros, cabelo escuro solto. Ela rezava baixinho, as mãos juntas. O vestido parecia molhado, brilhando com gotas. Ei, quem é você? Eu perguntei,
A voz saindo rouca. Ela parou de rezar. Virou o rosto bem devagar. Era linda. Pele branca como cera. Mas os olhos eram completamente brancos, sem íris, sem pupila. E ela sorriu. Um sorriso lento, feliz. Maria Luísa, você veio. Eu tava te esperando faz tanto tempo. A voz era a voz da minha mãe. Igualzinha. O jeito manso, o filha arrastado. Eu dei um passo para trás, o facão tremendo na mão. Minha mãe tá em Barbacena. Ela levantou devagar. O vestido pingava, mas o chão em volta dela estava seco. Nem uma marca de pé na poeira. Eu sou sua mãe, e sou você. Eu morri aqui, esperando o noivo. Agora você pode tomar meu lugar. O noivo tá atrasado, mas o altar tá pronto. Ela estendeu a mão. Os dedos eram transparentes, dava para ver as veias e os ossos por baixo da pele fina. O cheiro dentro da capela mudou. Flores murchas misturado com terra molhada e coisa velha. Vem, filha. Senta aqui do meu lado. A gente canta juntas até ele chegar. Eu senti um frio subir pela perna, como se uma mão invisível tivesse tocado meu tornozelo. O canto recomeçou, agora mais perto, dentro da minha cabeça. E a mulher deu um passo na minha direção. O véu se mexeu sozinho, como se tivesse vento, mas o ar estava parado. Eu gritei e corri. Corri pela lama, o lampião balançando, quase apagando. Atrás de mim a voz gritava, agora misturada com choro. Maria Luísa, não foge. O casamento é hoje. Vem dançar comigo. Eu esperei 30 anos. Agora é sua vez. Eu bati a porta de casa, tranquei com tranca e cadeira encostada, acordei o Toninho e a Rosa. A gente se enfiou debaixo da cama grande, os três tremendo. A voz continuou lá fora, cantando o hino, rodeando a casa, batendo de leve nas janelas como se fossem dedos. Durou até o galo cantar. De manhã, quando meus pais chegaram, eu tava branca feito papel. Contei tudo. Meu pai pegou o machado e foi até a capela. A porta estava trancada de novo, a corrente inteira como se nunca tivesse sido quebrada. Mas lá dentro, no chão de terra, tinha pegadas pequenas de pés descalços, só indo pro altar e parando. E em cima do altar, um buquê de flores brancas frescas, orvalhadas, que ninguém tinha colocado. Meu pai queimou a capela inteira naquele mesmo dia. A gente viu as chamas de longe. Ele disse que era para limpar o lugar. Mas eu nunca esqueci. Até hoje, quando passo por igreja velha ou ouço alguém cantar hino de casamento baixinho, eu paro. E às vezes, no reflexo da janela de noite, eu vejo um véu branco atrás de mim por um segundo. Só um segundo. Por isso, meus netinhos, escutem bem o que a avó está falando. Se um dia vocês estiverem sozinhos, de noite, e ouvirem uma voz conhecida cantando ou chamando do escuro, ouvirem uma luzinha piscando onde não tem ninguém, não vão ver. Não sigam. Não abram porta nenhuma. Porque às vezes a noiva morta tá cansada de esperar sozinha. E ela escolhe alguém da família para fazer companhia. Agora vem cá. Dá um abraço bem apertado na avó. E não conta pro seu pai não, hein? Ele ainda acha que eu invento essas coisas para assustar vocês. Mas eu não invento. Eu vivi. Eu corri. E ela ainda tá lá, esperando a próxima noiva. Senta aqui, meu filho. Deixa o celular de lado um pouquinho e pega essa xícara de café. A avó sabe que vocês, jovens, gostam de ouvir essas histórias de assombração para colocar na internet, mas tem coisa que não é caso inventado para assustar menino. Tem coisa que a gente vê e carrega para o túmulo. A avó vai te contar do dia que eu vim embora de São Paulo para cá, num trem de subúrbio, na noite de 1º de fevereiro de 1974. Você sabe que dia foi esse? Foi o dia que o céu da capital choveu cinza miúda. O dia que aquele prédio no Vale do Anhangabaú queimou feito uma tocha. Eu trabalhava como costureira numa galeria ali perto da Praça da Bandeira. Naquela sexta-feira, a cidade inteira parou. A gente ouvia os gritos de longe,
o barulho das sirenes cortando os ouvidos e aquele cheiro insuportável de fio derretido, concreto quente e desespero. A avó ajudou a dar água para os bombeiros e para quem saía daquele inferno. Mas quando deu umas 8 da noite, a polícia mandou todo mundo ir para casa. A estação da luz estava um caos, todo mundo em choque. Consegui pegar um trem pinga-pinga descendo para o ABC. O vagão estava quase vazio, a luz amarelada piscando, e eu sentei encostada na janela, rezando um terço, com a roupa ainda cheirando a fumaça da cidade. Foi ali pela altura do Ipiranga que eu notei a moça. Eu não vi ela entrar. De repente, ela estava sentada no banco da frente, virada para mim. Era uma moça nova, devia ter os seus 20 e poucos anos, vestindo uma saia plissada e uma blusa branca de botão. Mas a blusa não estava mais branca. Estava coberta de fuligem preta. O cabelo dela estava grudado no rosto, molhado, e ela tremia. Tremia de bater os dentes. Meu coração de mãe apertou. Pensei, minha Nossa Senhora, essa coitada estava lá no prédio. Filha, você está bem? Quer que eu chame o guarda do trem? Eu perguntei, me inclinando para a frente. Ela levantou a cabeça devagar. O rosto dela estava manchado de cinza, mas os olhos estavam vermelhos como se tivessem chorado sangue. E o cheiro que veio dela não era só de fumaça. Era um cheiro de carne chamuscada e álcool. Ela não piscou. Apenas abriu a boca, com os lábios rachados e secos, e a voz saiu como um chiado, como se a garganta dela estivesse cheia de poeira. A senhora tem um pouco d'água? A caixa d'água do telhado estava fervendo. Não deu para beber. Eu congelei no banco. A minha mão que segurava o terço começou a suar frio. Na época, eu carregava uma garrafinha de vidro com água na bolsa. Abri a bolsa com a mão tremendo, tirei a garrafa e estiquei na direção dela. Quando a mão dela tocou na garrafa, meu filho, eu senti o calor. A pele dela estava pelando, fervendo como uma panela no fogo. Ela abriu a garrafa e virou na boca. Mas a água não descia pela garganta dela. Assim que a água tocava na pele e no vestido, ela evaporava. Fazia aquele barulho de água caindo em chapa quente, sabe? TSSSSS. Uma fumaça branca começou a subir do corpo dela ali mesmo, dentro do vagão. Eu não consegui gritar. A voz sumiu. Ela baixou a garrafa, olhou para mim com uma tristeza que furava a alma e sussurrou. O fogo não para de queimar por dentro. Reza por mim, dona. Eles trancaram a porta do terraço. O trem deu um solavanco forte e as luzes do vagão apagaram por uns 3 segundos, passando por um túnel. Quando a luz piscou e acendeu de novo, o banco da frente estava vazio. A única coisa que sobrou foi a minha garrafinha de vidro, caída no chão do trem. E, no vidro, estava a marca de uma mão derretida, como se alguém tivesse segurado aquilo com os dedos em brasa. Eu desci na minha estação me arrastando. Cheguei em casa, tomei um banho de sal grosso e rezei um rosário inteiro ajoelhada no chão. Tem alma que sai do corpo num susto tão grande, numa agonia tão medonha, que não percebe que morreu. Elas continuam andando por aí, sentando nos trens, pedindo água que nunca vai matar a sede. Por isso, meu filho, quando a avó pede para você rezar antes de dormir, não é frescura. É para garantir que, se alguém do outro lado te pedir ajuda de madrugada, você tenha a proteção de Deus para não ser levado junto.